com Atos 15, 29, Atos dos Apóstolos, se envolve a igreja, envolveu ali a igreja primitiva de Jerusalém e também envolveu e envolve até hoje a igreja gentílica dos gentios das nações. Eu mostrei na pregação, a última, que de Moisés a Esdras é em torno de mais de 1000 anos, quase 1000 anos, 1000 anos e pouquinho. E a palavra de Moisés estava valendo nos dias de Esdras depois de 1000 anos, porque ele foi ali e separou, fez separação daquelas uniões ilegítimas entre judeus e gentios, né, que tinham casado, já tinham criança, filhos. Esdras não quis nem saber quantos filhos tinha, quantos anos de casado, se era união ilegítima. Esdras separou, né? Eu não separo ninguém. Mas a palavra de Deus, a palavra original, Yahushua Mashiach, a sã doutrina que regressou hoje, vai colocar em ordem, né? Vai colocar as coisas em ordem, né? Compreende isso? E quase 2000 anos de Paulo a hoje. E a palavra de Paulo está valendo. Entre o que disse Irineu, o que disse Martim, o que disse Columba, o que disse Lutero, Wesley, o que disse William Marion Branham, os 7 mensageiros, né? Prevalece, vale hoje o que Paulo disse, né? Por quê? Que o que vale é o que Paulo disse, porque é o que está escrito na Bíblia. É o que está escrito na Bíblia, né? Paulo não se chamou de profeta. Eu não posso chamar Paulo de profeta, porque o William Branham chamou Paulo de profeta mensageiro. E Paulo, em toda epístola, carta, ele diz: o apóstolo Paulo, pela vontade de Deus, servindo Yahushua Mashiach. Então eu vou chamar Paulo de apóstolo, missionário, enviado. E é o que ele é. E Paulo, nós devemos chamar ele pelo que ele disse que ele é. Se ele disse que ele é apóstolo, ele é apóstolo. Não está escrito aqui que ele se auto-intitulou, denominou-se profeta. Vamos falar aonde a Bíblia fala. Vamos calar aonde a Bíblia se silenciou. Não vamos colocar nada mais e nada menos. Só as Escrituras, ela é o suficiente. Lembrando que Yahushua Mashiach derrotou Satã, não multiplicando pães, peixes, ressuscitando mortos, curando leprosos, fazendo surdo ouvir, mudo falar, cego ver, paralítico coxo andar. Ele derrotou Satanás, apenas colocando as Escrituras no seu devido lugar. Também está escrito. E prevaleceu a palavra dele, né? E se nós aceitarmos as Escrituras como ela está escrita, então as Escrituras se tornam luz para o nosso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É o que está na Bíblia. Luz para o meu caminho é a tua palavra, né? É o que está na Bíblia. Não tenha medo, receio de ir pelas Escrituras. É vida eterna. Seja todo homem mentiroso. Você está chamando o William Branham de mentiroso, Lutero de mentiroso? Não. Eram homens de Deus. A quem menos é dado, menos será cobrado. A quem mais é dado, mais será cobrado, né? Então, de nós hoje é cobrado
e pelas Escrituras. Nós devemos ser como está escrito em Atos 17, acho que é o 11, né? Crentes bereanos do século 21, os irmãos lá em Bereia, quando Paulo chegou lá, Paulo pregava e eles examinavam com as Escrituras. Paulo pregava e eles sondavam as Escrituras. Paulo pregava e eles prescrutavam as Escrituras. E Paulo pregava e eles pesquisavam na Bíblia. Quem dera se hoje houver filhos e filhas de Deus que ouvirão a pregação. Isso aqui é medido e vão medir com as Escrituras. Está de acordo com a Bíblia? Creia. Não está de acordo com a Bíblia? Sai fora disso. Pode ser denominação, quem se intitula de profeta, de apóstolo, de reverendo, de padre, de pastor, de bispo, de papa, saia fora. Enquanto antes. Defenda a palavra de Deus. Porque defendendo a palavra de Deus, você está defendendo o Criador, né? Há um Criador. Eu não creio em OVNI, alienígena, extraterrestre, alien, disco voadores. Não! Invasão alienígena, não! Mas eu creio que existem seres. Deus, o Criador que deixou a palavra. Colocou a palavra aqui na terra. E aí, agora é você e o Criador. É eu e o Criador. É você e Deus. É individualmente. A salvação, em primeiro lugar, é o que você vai fazer com a palavra de Deus. E eu tomo nesta hora Atos capítulo 15, versículo o 28, né? Lá em Jerusalém. Eu não vejo necessidade de haver outro concílio, outra reunião. A Bíblia não diz que depois de Atos 15 houve outro concílio, igual eles já estão no concílio do Vaticano II, a Igreja Romana, concílio de Trento, concílio de Nicéia. Eu não vi Paulo fazer concílios. Paulo tinha uns cooperadores, Tíquico, Timóteo, Demas, que abandonou Paulo quando Paulo estava na prisão, foi pro mundão velho brabo. Ele tinha alguns cooperadores, pouquíssimos homens que viajavam, não para Paulo, era para Paulo, mas em primeiro lugar era para Yahushua, né? Vendo a situação das igrejas. Esse negócio de reunião de pastores bramitas, né? Reunião de pastores cacuístas, reunião de pastores da Assembleia de Deus. Isso aí é quebra-pau. Daí é briga entre eles, discórdia. Esses encontros de pastores, reunião de pastores, congresso de pastores. Isso aí é para projetar um líder, um pastor presidente. Deixar ele bem poderosíssimo aos olhos dos homens. Dar liderança para um homem, um cabeça. Que às vezes não vive a palavra de Deus, está longe da palavra de Deus, mas é um colhedor de dízimos, ofertas, um homem bem rico, né? Então, não vi mais concílios, eu vi reunião aqui em Jerusalém, né? E aí é dito aqui no versículo 28, nessa reunião, esse encontro, concílio, chame do que você quiser chamar, foi um ajuntamento em Jerusalém, o Espírito Santo estava lá, Ruach Kadosh. Aí eu leio, de fato pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor nenhum outro peso, além destas coisas necessárias. Primeiro, vos abstenhais das carnes imoladas aos ídolos. Aí no dia de Natal e vários dias de festas pagãs, a crentarada entra na cesta de Natal, na ceia de Natal do Papai Noel. Também as igrejas são ídolos, né? É idolatria, Jesus idolatria, Mariolatria. Como é que não vai entrar no espírito da idolatria do mundo? Qualquer festa mundana, pagã, até o carnaval, já não tem crente pulando carnaval, banda de crente, bloco de crente no carnaval. O que o mundo inventar, seja futebol, filme, festa, bebedeira, LGBT, a igreja vai imitar. Tem até a igreja, não tem Elvis Presley? Ele morreu em 77. Hoje existe igreja evangélica presbiteriana.
Não há uma coisa do mundo que a igreja gospel da era de Laodiceia não imite. A única coisa que a igreja não quer é isso aqui, ó. As sagradas letras, as sagradas escrituras. De fato, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós vos impor nenhum outro peso, além dessas coisas necessárias. Primeiro, que vos abstenhais das carnes imoladas aos ídolos. Segundo, do sangue. Não pode comer sangue. Aí eu me lembro quando eu era pastor do Tabernáculo da Fé, eu era evangelista, né? Em 96, 10 de janeiro de 1996, saindo de Goiânia para o Rio Grande do Norte para evangelizar. Batizei lá quase 40 crentes na Assembleia de Deus. Quando eu ganhei eles, eu vi que eles comia lá galinha cabidela com sangue. Eu disse, olha, Atos 15 proíbe, né? Se somos crentes, eu disse ao pessoal lá, vão ter que parar de comer carne de frango com sangue, a cabidela, né? Churisco, né? Porque Atos 15, 29 proíbe. Em segundo lugar, o sangue. Em terceiro lugar, proíbe comer das carnes sufocadas, né? E quarto lugar, que para mim é o ponto mais decisivo, né? Porque parar de comer carnes imoladas aos ídolos vai ser fácil. Parar de comer sangue, galinha, cabidela, churisco, buchada de bode com sangue, eu acredito que isso vai ser fácil. Parar de comer carnes sufocadas, também relativamente acredito que vai ser fácil. Agora, o ponto mais difícil aqui dos quatro é abster-se das uniões ilegítimas. Isso aqui vai envolver vida em ordem, separação, e não é eu que vou separar. É a própria mulher, o próprio homem que está com união ilegítima que vai tomar a decisão própria de ir para o céu, porque no céu não entra adúltero e fornicário. Apocalipse 21, 15, né? 22, 15. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Os adúlteros. Lá aqui na minha Bíblia fala impúdico. Impúdico é adultério e prostituição, porneia, né? Estão de fora da cidade santa. E para entrar no céu, tem um preço a pagar. Fareis bem preservando-os destas coisas, passai bem. Eu li as escrituras. Há um preço a pagar. A mulher adúltera, Yehoshua Mashiach, o Filho de Deus, fala Jesus Cristo. Mas ele falava em língua hebraica. Eu estou vendo professora de hebraica dizendo que Jesus falava aramaico. Eu não creio nisso. Porque Atos 26, 14, Paulo disse ao rei Agripa, ouvimos uma voz, todos nós, e caímos por terra, e aquela voz falou comigo em língua hebraica. Ó rei Agripa, a voz disse, Shaul, por que tu está me perseguindo? Quem és tu, Senhor? Eu sou Yehoshua, a quem tu persegue. Então é um ponto final. Não adianta vir, né? Ele falava aramaico. Eu tenho a Bíblia. Está escrito na Bíblia, em Atos 26, 14, que ele falava hebraico. Ponto final. Não, depois que dá um ponto final, não pode mais haver discussão. Se a Bíblia falou, vamos falar. Se a Bíblia silenciou, vamos ficar calados. William Branham disse, a Bíblia é o meu absoluto. E eu acredito que a Bíblia também será o absoluto de todo filho e filha de Deus hoje. Se dê um ponto final nas discussões. Encerra o assunto. Ontem eu fiquei agoniado, pensa numa agonia, assim. Às vezes eu começo a ficar agoniado, ver coisas. Vai começando a vir aquela angústia. Eu não gosto de mentira. E eu vi uma reportagem da Rede Record. O repórter estava caçando a Arca Aliança. Ele foi parar lá na Etiópia. E lá os guias turísticos, os historiadores levavam ele na cidade. Depois em outra cidade, nada de Arca da Aliança. Ele ia lá até lá. Nós vamos ter que viajar 500 e tantos quilômetros na outra cidade, porque talvez a Arca da Aliança está lá. E ele viajou 500 e tantos quilômetros. Chegou lá, não tinha arca. Depois ele teve que subir onde moravam os monges da Etiópia, né? Ele teve que escalar 20 metros. O homem era forte, gordo, alto.
Quase que ele desistiu, né? 25 metros de altura para subir no mosteiro lá. Chega lá, tem uns pergaminhos lá, uns desenhos. Nada de Arca da Aliança. Cadê a Arca da Aliança? Gente, o livro de Macabeus aqui, na Bíblia de Jerusalém, diz que Jeremias colocou lá no Monte Nebo, lá. Onde Moisés morreu e foi sepultado. A arca está lá. Não está na Etiópia. Por que você acha que Israel é próspero? Que Israel hoje, a economia de Israel é 14 vezes maior do que a do Egito, é 2 vezes maior do que a da Arábia Saudita, é uma potência econômica. O que a arca representava? A presença de Deus. Ninguém podia contra aquela arca, os filisteus. Problema lá dos filhos de Eli, Orfi e Finé, eles eram sacerdotes, mas eles faziam sexo com as mulheres que iam adorar no tabernáculo. Eles eram sacerdotes, mas eles tinham um galfão para pegar a picanha, o contrafilé, a maminha da carne, o melhor da carne. Eles eram sacerdotes, levitas, mas eles eram de Belial. Eram filhos do demônio, do diabo, e numa guerra contra os filisteus. Olha eles lá carregando a arca, mas a arca era de Deus, mas Ofni e Finé era do demônio, do diabo. E a notícia chegou. Tomaram a arca da aliança, os filisteus. E meus filhos, ele perguntou, o sacerdote Eli, velho, acho que 88 anos, cego. Moisés tinha 120 anos. E seus olhos eram igual aos olhos de uma águia, via de longe o profeta. Já o sacerdote estava cego. E meus filhos morreram. Caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu o sacerdote ali. E a arca de Deus ficou com os filisteus, mas essa arca de Deus, lá na cidade, no país dos filisteus, vai cortar o Dagon em pedaço, o Deus dos filisteus, vai produzir hemorroida. Vai produzir hemorroida, problema de hemorroida nos filisteus, ao ponto que eles vão devolver essa arca aos israelitas. Tocou na arca, Davi colocou num carro de boi, em vez de perguntar ao profeta Natã como conduzir a arca, era nos ombros dos levitas. Ele põe num carro de boi, o carro de boi inclinou, usar um dos valentes de Davi, pôs a mão na arca para salvar a arca e morreu. Porque não podia tocar nessa arca. Hollywood faz ficção sobre a arca, os filmes. Mas o livro de Macabeus diz que ela está lá no Monte Nebo. Eu vou dizer uma verdade aqui, ó. Se a arca da aliança estivesse na Etiópia, a Etiópia não seria um país pobre hoje. Os etíopes não estariam morrendo como estão morrendo, fazendo migração da Etiópia, cruzando o Iêmen, e no Iêmen eles são traficados, aos traficantes de seres humanos no Iêmen. O Iêmen está em guerra civil. Eles tentam ir do Iêmen, da Etiópia à Arábia Saudita, tem que passar pelo Iêmen. Muitos etíopes, todo dia, barcos. Sem falar daqueles que morrem. São 2.000 quilômetros até a Arábia Saudita. Tudo por causa de emprego. Para tentar mudar de vida. A Arábia Saudita é mais perto. Mas tem o Iêmen, que está em guerra civil. Tem o Iêmen, onde tem muçulmanos que trafica, prende, abusa. Liga para a família. Você tem que mandar dinheiro para me soltar seu filho e sua filha. Eu vi um documentário, uma moça de 25 anos, nem chegou no Iêmen e morreu. Tinha problema de coração. Tem que ser enterrado lá mesmo, no deserto. Se a Arca da Aliança estivesse na Etiópia, a Etiópia seria como Israel hoje. Uma potência econômica, 2 vezes mais do que a Arábia Saudita. Uma potência econômica, 14 vezes maior a economia israelense do que do Egito. Isso porque a arca está lá. Macabeus diz isso. Mas eu não creio em Macabeus 1 e 2. Eu não creio em Baruque. Eu não creio em Eclesiastes. Eu não creio em sabedoria de Salomão. Eu não creio em Judite, em Tobias. É problema seu. Não é meu, não. Eu devo pregar. E eu acredito que há filhos, embora eu creio que é poucos, há filhos e filhas de Deus que estão
observando, estão ouvindo. Uma hora eles virão para a palavra original. Mas eu considero, gente, o ponto mais difícil de pregar e explicar, embora Deus tenha dado graça, inspiração, inteligência, capacidade. Eu falo mais difícil porque vai ser o mais difícil, é um preço muito alto a pagar, né? Esse ponto da união ilegítimas, que é reprovado pela igreja primitiva de Jerusalém e também é reprovado pelo apóstolo Paulo. E que durante as eras da igreja, agora é Laodiceia, toda a rua tem 20, 30 igrejas, catedrais, naves, as igrejas não olham essa questão matrimonial do casal diante de Deus, se estão casados ou não. Aceita tudo, aceita divórcio, aceita adúltero casar com virgem, aceita um homem adúltero casar com uma virgem, isso nunca deveria ser aceito. Um homem prostituto casar com uma moça virgem. Ou aceita uma mulher prostituta casar com um homem virgem. Ou aceita uma mulher prostituta casar com um homem adúltero. As igrejas não olham isso, não olham a questão de uniões ilegítimas. Porque as igrejas só querem encher os templos. Enchendo os templos tem dizimistas, ofertantes, gente que vai dar o carro, a casa, o avião, a chácara, a fazenda, vai dar o salário. O cacuísmo, para mim, frequentei a Batista com 15 anos, 88, de 89 a 95, quase 7 anos, desde os 16 anos, estive lá na Assembleia de Deus, quase 7 anos, dos 23 anos de idade até acho que os 39 anos, quase 17 anos de idade, estive no tabernáculo, e 10 anos aí no cacu, no cacuísmo. O cacuísmo, para mim, é a pior dos movimentos religiosos, porque eles são capazes de arrancar todo o salário de um empregado. Aquela tática do cacuísmo, você divide em 3 vezes, né? Vi isso 2 vezes no cacuísmo. E arranca também toda a renda de um empresário da empresa. Muita guludice de dinheiro. O cacuísmo é guloso. Ele tem 8 maneiras de depenar. Você vira um frango pelado, uma galinha pelada no cacuísmo. Eu aqui estou a pregar a palavra original. Há mais de 1 ano. É proibido pagar dízimo, não há dízimo na sã doutrina. Não existe dízimo. Quem pedir dinheiro é falso profeta. É assim que funciona aqui. Não prego por dinheiro. Amo a verdade. Só que a verdade, ela dói, ela fere, ela machuca, mas é ela que irá para o céu. Rei Yehoshua, Mashiach, João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja que ele era tanta verdade, era verdadeiro, era a palavra da verdade, era a palavra de Deus, que ele perguntou à mulher samaritana, perguntou não, mandou, vai chamar teu marido. Senhor, não tenho marido. Ela falou a verdade. Estava vivendo emancebada, amigada, rabichada, enrolada. Falasse a verdade, viu? Você já tiveste 5. O que está vivendo lá com você agora não é teu marido, é amante. Vai ter que colocar em ordem, Yehoshua, Mashiach, João 14,6, ele disse: e eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sendo a verdade, ele não disse para a mulher adúltera em João 8: vai e case de novo, você tem um direito a um novo casamento, porque você encontrou a graça igual as igrejas, porque você aceitou Jesus, você virou protestante, pentecostal, deuteropentecostal, neopentecostal, você tem direito a um novo casamento. Ele não mandou a mulher casar de novo, não. Tem isso não. Vá e não adulteres mais. E ela não poderia voltar mais para o marido dela. Queria viver sem sexo, tendo libido e botando freio no libido. Se quisesse ir para o céu. Vê que a hora é grave, a hora é seríssima. Antes do templo, do 3º templo ser construído em Jerusalém, o evangelismo final chegou, está aqui já está aqui. Antes de um papa americano se levantar nos Estados Unidos da América do Norte para cumprir o que o irmão Branham profetizou em Atos do Espírito Santo em 19 de dezembro de 1954, ele disse: um papa
dos Estados Unidos vai se levantar e vai trazer o ecumenismo. O evangelismo final está aqui. Antes do Rei do Norte, a Rússia, cruzar o rio Eufrates, que está secando hoje, viu, na atualidade, para cumprir Apocalipse 16, a sexta taça, já está secando. É como se a sexta taça já estivesse em andamento. E diz que quando ele estivesse secando, da boca do dragão sairia um espírito de sapo, da boca da besta um espírito de sapo, da boca do falso profeta um espírito de sapo. E eles vão ao encontro dos reis da terra, esses reizinhos aí, Macedo, Valdemiro, os reis da terra, rei evangélico, pentecostal, deuteropentecostal, neopentecostal, rei protestante, reis católicos, reis judaístas, rabinos. E eles vão levar todo mundo para Israel, para a batalha do Armagedon, e as águas do rio Eufrates, enfim, secará ali, na Turquia. E os judeus acreditam que a Rússia, além da Crimeia, da Ucrânia, vai chegar na Turquia, em Istambul. O Eufrates passa lá. Passa no Irã também. As águas do rio Eufrates se secaram para que os reis do Oriente e do Norte cruzassem e fossem para o vale de Jezreel, Meguido, Armagedon é lá nas portas de Jerusalém que tudo vai acontecer. E agora aqui está a evangelização final. Uma moça é virgem. Virgindade é uma coisa sagrada. Viu, moça? Um homem, você é virgem? É puro? Você tem algo sagrado com você. Guarda a virgindade. É sagrado, homem. Guarda a virgindade. José tinha virgindade. Vê que ele não rompeu a linha sagrada da virgindade com a mulher do Potifar. Ele guardou a virgindade. Guarda a virgindade, moça. É sagrado. Se você prostituir, você cruzou a linha do sagrado para o profano. Não tem a linha da misericórdia do juízo? Usar não cruzou essa linha tocando a arca? Muita gente cruzou essa linha. Judas Iscariotes, ao vender Yehoshua Mashiach por 30 moedas de prata, cruzou a linha da misericórdia e do juízo. Os espias, os 10 espias lá em Cades Barné, no livro de Números, quando viram os gigantes, filhos de Anak, e não quiseram ir para a Canaã, cruzaram a linha da misericórdia e do juízo. Agora 40 dias espiando, cada dia um ano, 40 anos. O povo iria virar caveira, fêmur, rádio, esqueleto no deserto, porque a incredulidade fez eles cruzar a linha da misericórdia e do juízo. Agora eu quero dizer uma coisa aqui. Existe uma linha sagrada para o homem virgem puro. Existe uma linha sagrada para uma moça virgem pura. Se você se prostituir, você cruza essa linha. Não volta mais não. Você se profana. Não se profane, homem. Não seja um profano. Homem, não se profane, mulher. Não seja uma profana. Guarde a virgindade, porque guardando a virgindade, se você casar com um homem virgem diante de Deus, você terá um santo matrimônio. Porém, se você não guardar, você vai direto para a união ilegítima. É a situação do mundo hoje. Por que é que lá no dilúvio apenas 8 pessoas foram salvas? Do dilúvio. 4 casais, Noé e sua mulher, Sem e sua mulher, Jafé e sua mulher, Cã e sua mulher. A Bíblia diz 8 almas, correto? Mas o William Branham diz que tinha uma das noras de Noé grávida. É claro que enquanto não nasce, enquanto a criança não nasce, é músculos dentro do útero da mulher. O Jó 3,16, como o aborto oculto. Jó desejando ter sido um aborto oculto, como as crianças que nunca vê a luz. Se fosse assim, eu nunca teria existido. William Branham explicou isso. O ser humano só é completo quando o corpo, os músculos, saem no parto da mulher. Então ali
corpo. Aí Deus sopra espírito, alma e corpo. Fora disso é músculo. Então era 8 almas dentro de Luz, mas ela tinha um corpo sendo formado no útero de uma das 3 noras de Noé, por isso que é 9. E quando sai, essa criança nasce raça da serpente. Todo mundo prega, há 3 raças somente. Sem, semita, judeu, Jafé, jafenita, samaritano, Cã, os gentios. Eu devo pregar 4 raças, tem a raça de Caim também. Porque uma das noras de Noé estava grávida, é por isso que João Batista pregava, raça de víbora. É por isso que João Batista e Arunã, né? E Arunã pregava, raça de víbora. É por isso que Yehoshua pregava, raça de víbora, porque não era 3 raças, uma outra raça escapou, passou pela arca de Noé, a raça da serpente. E agora os filhos das trevas é mais do que os filhos da luz. Então presta atenção no que eu estou pregando. Isso aqui é doutrina, sã doutrina. É Torá do Velho Testamento. É Evangelho de Paulo. Uma moça virgem, um homem virgem, com essas 2 coisas sagradas, quando copulam, se ligam, formam a união. Casamento não é cartório. Casamento não é cerimônia religiosa na igreja. Casamento, em primeiro lugar, é a instituição divina do Criador lá no Éden. Aí eu vou entrar numa coisa polêmica aqui agora. Porque eu continuo pregando o que William Branham pregou, o adultério de Eva com a serpente. No Éden, Deus cobriu ela de túnica e expulsou ela do jardim grávida de Caim, o pai era serpente, e de Abel, o pai era Adão. Ela sai com gêmeos. Revelação do profeta William Branham, e eu creio. Agora presta atenção. Eva perdeu a virgindade com a serpente, lá, o senhor serpente, um homem pré-histórico, bem gigante, né? De onde vem os filhos de Caim, os Nefili, aí, com quase 4 metros de altura. Agora, William Branham disse que Deus iria queimar Eva viva naquela viração do dia. Quando ele visitava Adão todo dia, e naquele dia, naquela viração, Eva seria queimada. Agora Adão interveio. Fez a intervenção. Se sujou com uma mulher adúltera, Eva, para que sua mulher... Ele não deveria ter feito aquilo, mas ele fez. Para que Eva não fosse queimada com fogo, ela e a serpente. Ele livrou Eva de ser destruída. Mas eu quero que vocês entendam que lá só havia um homem e uma mulher. Um casal. E Eva era carne da carne de Adão, ossos dos ossos de Adão. Antes dela fazer o que fez com a serpente, ela já era a esposa, a mulher de Adão. Ela não era namorada de Adão, noiva de Adão. Ela era a esposa. E Adão salvou ela. Eu tenho estudado as escrituras, as histórias das mulheres da Bíblia. Eu preguei aqui sobre Tamar, que casou com 2 filhos de Judá, né? O último, na hora de copular, ele jogava a semente dele no chão, o sêmen. Deus matou ele, Onã. E Judá, filho de Jacó, não quis dar o outro filho seu para casar com ela. Acho que ele pensou, essa mulher é uma viúva negra, né? Ela vai matar meus filhos tudinho, um por um, tá morrendo. Vou dar não. Mas ela querendo ter filho, colocou um véu, se disfarçou, Judá teve sexo com ela sem saber quem ela era. Ela ficou grávida, Judá mandou trazer para fora para queimá-la. Aí ela mostrou um objeto lá, um sinete lá, um anel, alguma coisa, que pertencia a Judá, então ela não morreu. E ela vai para a genealogia de Yehoshua. Ela tem 2 filhos de Judá, né? Judá era pai de Pérez e Zerá. Ele era o sogro de Tamar. Tamar era sua nora. Pérez e Zerá, né? É o que diz a Bíblia. Tinha morrido 2, e Onã, que na hora do sexo, você não usa camisinha? Preservativo? Isso é um pecado diante de Deus. Está fazendo o que Onã estava fazendo, desperdiçando, jogando a semente fora, o sêmen. Isso é um pecado.
diante de Deus. Deus matou, não. Muita gente às vezes morre do nada. Estava bem de saúde, dorme, amanhece morto, mas é tanto pecado. Todo pecado que você planta, salário do pecado é a morte. Romanos 3, 4, 23. Às vezes morre e ninguém tem explicação, nem a medicina. Mas é tanto pecado na terra. E me pasme, tem pastores que orientam seus fiéis a usar preservativo. Você quer matar o fiel, é? Quer fazer o fiel amanhecer morto? De ataque cardíaco, de derrame, AVC? Hein, pastor de igreja? Quer que seu fiel seja um Onã? Quer ver ele morto, é? Eles não têm dó nem da vida física. Diz que pode usar preservativo. E na Bíblia aqui, Deus matando Onã, filho de Judá, porque na hora de copular da relação íntima, ele jogava a semente em terra para não procriar, não? E Tamar vai para a genealogia de Yehoshua. Vontade de ser mãe, não? Perdeu 2 maridos, e Onã, depois engravidou do sogro. E teve Pérez e Zerá, né? E eu venho lendo as histórias da Bíblia. Oséias casou com uma mulher prostituta. É claro que aqui na Sã Doutrina nós não temos essa autorização, não. Nem presbítero, nem diácono, nem quem tem dom de apóstolo, de profeta, Efésios 4:11, de evangelista, de doutor ou pastor, 5 ministérios, não tem autorização para fazer isso. Lá Jeová autorizou, porque era uma tipologia. Aqui a ordem é ser santo. Eu não fazer abominações, coisas impuras, abomináveis. Embora Oséias era um profeta, aquilo ali era outro caso, não? Deus estava dando uma lição em Israel através daquilo, não? Eu venho pregando sobre a samaritana. Essa sexologia, sexo errado, né, que ocorre aí em vários lugares. Já preguei sobre o rapaz tomando a madrasta. Paulo disse que isso era fermento e que agora Machia é nossa Páscoa. Todos devem ser pães asmos, sem pecado, sem devassidão, sem ser impúdico. Ninguém deve ser imoral na igreja, em casa, na congregação. Se for pão fermentado, que a igreja expulse, a igreja em casa. Porque não teremos templo. Num templo não se pode expulsar alguém. É público, é aberto, mas sua casa é privada, minha casa é privada. É particular, só entra quem você quiser. É através da igreja em casa agora que Deus vai colocar as coisas em ordem, porque esses templos, catedrais, nave, Yehoshua, Mashiach, está batendo na porta, não dos templos, é eles que batem. Está do lado de fora, batendo no coração, na porta do coração dos indivíduos. Deus já não insiste com igreja. Ele não vai insistir com igreja. As igrejas é morte, o quarto cavalo esverdeado. O branco tinha uma coroa e um arco sem flecha. O Papa de Roma, que tem a tiara, a coroa tríplice, com poder, diz eles, católico, com poder sobre o céu, terra e purgatório, inferno. Depois o Papa montou num cavalo vermelho com a espada, Santa Inquisição. 68 milhões de cristãos morreram nas fogueiras da Santa Inquisição. Depois a igreja veio com uma balança no cavalo preto no tempo de Martim Lutero, vendendo indulgência. John Tetzel, na Alemanha, Wittenberg e Lutero em Wittenberg enfrentou o maior vendedor de indulgência do catolicismo com as indulgências, construíram a Basílica de São Pedro no Vaticano. Agora, política e religião, e dinheiro e comércio, tudo junto. Tudo misturado. O ecumenismo, o cavalo esverdeado. E quem é que segue esse cavalo? Depois da coroa, do arco sem flecha no cavalo branco, depois da espada no cavalo vermelho, da balança no cavalo preto, agora é a morte, é o Hades, é o inferno que segue esse cavalo esverdeado. Todas as igrejas e denominações são portas do Hades, do inferno. É a morte espiritual. Quem vai se livrar? E o juiz está batendo na porta, mas se alguém não é igreja,
Não é sistema, é indivíduo. Tem o caso também de Rubem, o primogênito de Jacó, foi deitar com uma das mulheres do seu pai Jacó, a Bila, né? Perdeu o direito de primogenitura. Quem vai ser o primogênito é José, que recusou o adultério com a mulher do Potifar. Vê? Negócio de pecado. Eu queria pregar sobre Judite, a viúva, né? Que deu a vitória a Israel. Judite é uma história maravilhosíssima, muito bela, de uma viúva, né? Que guarda a viuvez, que não tem caso com homem nenhum. Uma mulher muito bonita, a história de Judite. Eu queria vir nela. Não dá para vir agora. Mas é uma história muito bela, né? A história de Judite, a fidelidade. O marido morreu e ela, sendo muito bonita, ela vai derrotar um general lá do rei assírio, né? Da Babilônia, né? Com a beleza dela, né? Segundo ponto aqui. Eu disse que o primeiro ponto, o homem que é virgem, uma mulher que é virgem, se eles ligam, copulam, isso é sagrado. Para Deus vira um matrimônio. Deus vê como aliança, casamento. Na terra é uma união carnal, conjugal. Mas Deus sempre está olhando esse casal, essa moça que casou virgem, esse rapaz que casou virgem. Para Deus, Deus vê isso como casamento. Acontece que lá no dilúvio, tudo era prostituição. A Bíblia diz que as filhas do Caim lá, as filhas dos homens, bonitas, formosas, esmalte, batom, calça comprida, pantalone, roupa decotada, apertada, mostrando o seio, apertada, projetando o seio, nádega, barriga, igual uma linguiça calabresa e toscana. Casavam e davam-se casamento. Vê que já não havia virgindade, a linha sagrada já tinha rompido. Deus estava caçando um justo na terra, não estava achando ninguém, mas a graça de Deus achou Noé e sua esposa. Era homens que criam nisso aqui que eu estou a pregar, longe das uniões ilegítimas, longe do adultério, da prostituição estava Noé. E aí Deus viu que só dava para salvar essa família. E o resto da terra estava tudo perdido. Vê o que a televisão vem fazendo na última geração. Vê o que Hollywood vem fazendo na última geração. A panela do inferno em Los Angeles. Toda artista, atriz, ator de Hollywood é chamado de estrela. E é mesmo. São anjos caídos de Satanás. Stallone, Will Smith, Schwarzenegger, Tom Cruise. Tudo que você vê em Hollywood é estrela que fascina. Quantas vezes esses homens e mulheres se casam? É eles que transmitem ao mundo o casal e dá em si casamento. No dilúvio, o homem casava de manhã, divorciava meio-dia, antes do anoitecer já estava casando de novo. Casava e se dava em casamento. E tinha os campeões, eu casei 100 vezes, eu casei 500 vezes. Difícil de achar um homem ou uma mulher no dilúvio que tenha casado uma única vez e virgem. Ele virgem, ela virgem. Vai vir uma disputa para ver quem era o mais devasso. O homem mais devasso que casou mais vezes. A mulher mais devassa que casou mais vezes. É os dias de hoje. E agora a internet. O marido está dormindo e a mulher está namorando na internet. Ou a mulher está dormindo e o marido está namorando. E a internet está fazendo esses aparelhinhos aí, né? Chinês, que um pode beijar o outro com um aparelho. Daqui a pouquinho vão fazer um aparelho para copular. Através do celular, de computador. Ou um chip. Implantar para um lá no Japão namorar uma russa, um japonês, ou adúltero aqui no Brasil. Ou americana lá nos Estados Unidos, namorar um espanhol e eles copular lá através de um chip, causando a mesma sensação. Por isso que agora Deus não destruirá a terra com água e com fogo. Por quê? Porque a iniquidade está transbordando. Depois da televisão e de Hollywood, e agora com a internet, a iniquidade transbordou. Já está saindo do copo, né? Você enche o copo d'água, quando começa a derramar, transbordou, já não tem o que inventar. Vai inventar que pecado, que imoralidade.
O que é que o mundo vai inventar? Já transbordou. Por isso que eu estou dizendo, é a hora final. Segunda coisa aqui. Se você não era virgem e copulou com uma moça virgem, essa união aí faz essa moça virar uma prostituta, entendeu? E tem homem que namora, tem experiências de vida imoral, libidinosa, suja. E quando pega uma virgem, ele não sabe que essa virgindade aí é sagrada. Ele vai violar essa virgem só no namoro e jogar ela fora. Não vai haver casamento nenhum, santo matrimônio. Essa moça vai virar uma prostituta. Que pecado, né? Que pecado certos homens fazem. E também há mulheres que eram virgens e perderam a virgindade, agora também como cadelas cruzam com qualquer homem, só para tirar a virgindade do homem. E a paz, isso aqui é horroroso. Um pai pegar um filho e dizer, vou te levar num cabaré, meu filho, para hoje você experimentar uma prostituta e você saber o que é mulher. Tem pai que pega o filho e leva num cabaré. Ô pai de família, chefe de família, não faça isso. Você está massacrando, destruindo uma coisa sagrada que você não tem, mas seu filho tem, que se chama virgindade. Eu estou aqui pregando nesta hora, dizendo de uma linha sagrada, uma coisa sagrada, chamada virgindade. Não é preciso ser rico para ter essa coisa sagrada, ou pobre, seja pobre ou rico. Se você tem virgindade, guarda, é uma coisa sagrada. Veja José no Egito. Com a virgindade, a coisa sagrada, ele foi fiel a Deus, eu sei. Ficou preso, anos e anos na prisão. Mas Deus o elevou a governador do Egito. Por ter guardado a coisa sagrada chamada virgindade. José virou o governador do Egito, onde ele passava, a trombeta tocava. Todo mundo tinha que inclinar a José. E depois ele casou com Asenate de Paniá. Eu estou dizendo que guardar a virgindade é uma vitória. Homem e mulher. Então o caso é sério. O caso é seríssimo. Porque é a virgindade que dará ao homem e à mulher o direito de um santo matrimônio. Sem isso aí é união ilegítima. Sem isso aí é uma mistura ilegítima. A irmã Brana falava de uma tribo na África. Não sei se é Hottentot. Que ele, quando foi na África, ficou sabendo que se uma moça perdesse a virgindade lá, eles tinham como conferir para ver se a moça era virgem ou não. Lá tinha que casar virgem. Se perdesse, me parece que ela era queimada no fogo, né? Por causa disso, elas tinham medo de perder a virgindade na África, né? E quando Mombrana esteve em Joanesburgo, Deus usando Mombrana, no momento que o anjo do Senhor desceu ali na reunião, as mulheres não tinham nada cobrindo o seio. Mombrana disse que elas colocaram a mão cobrindo os próprios seios e entraram na mata procurando folhas para cobrir. Ou seja, Mombrana não mandou elas fazer aquilo. Mas só de estar na presença de Deus, a mulher se sentiu indigna, né? Vê o tanto que é sério essa coisa de virgindade. Na lei de Moisés, Yehoshua mudou isso. O homem podia despedir, dar divórcio para a sua mulher. Já Yehoshua muda isso, né? E os seus discípulos disseram, Senhor, e quem é que vai casar, Senhor? Desse jeito não vale a pena casar. Porque agora, o único motivo, na lei, com Paulo não tem divórcio. O irmão Brana pregou casamento e divórcio. Eu estou pregando nesta hora a palavra de Deus. Eu não prego casamento e divórcio, só prego santo matrimônio, gente. E prego contra a união ilegítima. E prego contra o divórcio. O irmão Brana pregou casamento e divórcio em fevereiro de 65 nos Estados Unidos. Eu não prego casamento e divórcio. Eu prego só santo matrimônio, virgem com virgem. Eu prego contra uniões ilegítimas. Eu prego contra o divórcio. Eu não prego casamento e divórcio, porque Paulo não deu divórcio. Você não entende isso não, Bramita? Seguidor dos tabernáculos. Senhor, desse jeito não vale a pena casar. Aí ele coloca essas três coisas aqui, né? Que há jovens que vão se fazer de eunucos, né?
Há uns que nascem eunucos, desde o ventre da mãe. Há outros que são castrados, viram eunuco. Primeiro os que nascem eunuco, os homens fazem eunuco. Em segundo lugar. Terceiro lugar, aqueles que por causa do reino de Deus vão fazer celibato, voto de celibato. Talvez como Paulo, não vão querer mais saber de mulher, porque o objetivo é o céu. Porque Yoshua estava mudou as coisas, disse, ó, se não for por porneia, a não ser por porneia. Agora com Paulo aqui não tem isso não, a não ser por causa de infidelidade, prostituição, porneia, né? Mateus 19, mas com Paulo aqui, Paulo diz que até que a morte separe. Eu repito, eu não prego casamento e divórcio. Eu sou contra o divórcio. Eu sou contra a união ilegítima. Eu prego santo matrimônio. Que uma moça virgem e um rapaz virgem se coapulou, ligou. Estão ligados. Né? Veio ligado a mulher, casado, né? Coríntios 7, não rompe o vínculo, não tem divórcio. Agora, como que um homem, por exemplo, um homem vem e não tem mulher, mas ele já teve 10, 20 mulheres. Como que ele vai casar se ele não guardou a virgindade? É a mesma coisa uma mulher que já teve experiência aí, amigou, rabichou, como que vai casar se ela não tem o elemento do casamento? O elemento do casamento não é matar um boi no dia das bodas, da festa, não é ter uma casa, um carro, um emprego, uma profissão. Para casar, o elemento é a virgindade do homem e da mulher. São sagrados. Aí quer casar, mas não tem o que casa. Que é a virgindade. E se juntarem, é união ilegítima. Vê que a coisa é séria? Essa é a última pregação antes do arrebatamento. Esta é a evangelização final do fim. É o último evangelismo, gente. É a palavra original voltando. Você pode não concordar com o que eu estou pregando, mas eu estou a pregar a verdade de Deus nesta hora. Eu não estou aqui para agradar ninguém, nem quero agradar, e também não quero dízimo. Paulo mandou pagar dízimo. Dízimo em Hebreus 5 é os levitas que impõem e recebem. Eu não sou levita, eu não sou judeu, eu sou brasileiro. Eu não vou impor dízimo. Os levitas podem. E como é que um cohen, um levita, vai impor dízimo hoje, se nem o templo ainda não tem lá no Monte Sião, no Monte Moriá? Então o dízimo acabou para gentios e para judeus, para israelitas, para hebreus. No momento não tem dízimo, já não tinha para gentios. Agora que não tem para judeus, eles vão fazer um terceiro templo. E ninguém sabe de que tribo de Israel é, eles vão inventar lá. Saiba de uma coisa, a tribo de Dan e de Efraim estão apagadas debaixo do céu por causa do rei Jeroboão, que botou 2 bezerros de ouro para essas duas tribos adorar. Não haverá 144 mil da tribo de Dan e de Efraim. Olha que Apocalipse 14, 4 diz que 144 mil não tocaram em mulher. Ora, é eunuco? Não tocaram em mulher. Veja que a virgindade são virgens. 144 mil, João escreveu. E eles não conheceram mulher. Eles não fizeram sexo com mulher. Eles não tocaram em mulher. Veja o elemento sagrado aí. A virgindade. Para dentro da grande tribulação com 144 mil. Veja o requisito aí. Para dentro da grande tribulação, os últimos 3 anos e meio, com Moisés e Elias. E quem são os que serão chamados? Mesmo lá na grande tribulação, quem Deus vai chamar? Quem Deus vai convidar para seguir Moisés e Elias? 144 mil que nunca tocaram em mulheres. Você não gosta de virgindade, não? Não gosta desse tipo de pregação? Mas ela é a verdade de Deus nesta hora. É o que eu estou a pregar aqui nesta hora, né? O rapto está vindo. Eu vou falar só mais uma coisinha aqui que eu anotei. Apocalipse 22 diz que quem ama a mentira e quem pratica a mentira ficará, é minha última palavra, fora da cidade santa. Veja que quem ama a mentira, ele não precisa nem fazer a mentira, mas só dele amar a mentira, os filmes de Hollywood, as novelas de televisão, amar os cômicos, os humoristas mentirosos, os que fazem piadas,
Só de você rir, ter prazer em cômicos, comediantes, humoristas, mentirosos. Só de você se alegrar, distrair, aprovar, colaborar, ver ali, meter seus olhos para ver esses comediantes, eu quero rir. Então você saiba que você vai perder a cidade celestial. É melhor abandonar a mentira. Yehoshua Mashiach nunca foi um humorista, um piadista, um homem que contava anedota, nunca foi um mentiroso, nunca foi um comediante. Hebreus 12 diz, olhando para Yehoshua, que morreu na cruz, o sacrifício na cruz não vai te fazer dar gaitada, risada, rolar no chão de rir, chorar de rir, pular de rir, desmaiar de rir. O que Yehoshua fez na cruz fará você, homem e mulher, abandonar o pecado. Chega de Hollywood, chega de televisão, chega de comédia, chega de mentira. E agora Hollywood está fazendo aí brasileira virar atriz, né? A Marvel, né? Hollywood está pegando todo mundo em todos os países da Terra. É uma invasão dos Estados Unidos, o Mombrana pregou. Mas eu, você, filho e filha de Deus, não tem que aceitar essa invasão dos Estados Unidos. E agora é pela internet invadir sua cabeça, seu cérebro, sua imaginação. Sede santo porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16, Hebreus 12,4. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Deus está chamando agora para a última separação. Saiba, quem ama mentira e pratica mentira perdeu a cidade santa. No céu não tem Hollywood, não tem televisão, não tem internet. No céu não tem redes sociais. No céu, na cidade celestial, não entra mentirosos, cômicos, humoristas, piadistas. É melhor pagar o preço. Quando o filho do homem, Yehoshua, voltar à terra, achará fé, algum fiel aqui? Eu vou deixar essa pergunta aí. Quantos que ele vai achar? No dilúvio ele achou 8. Né? Nos dias de Enoque ele achou 1. Ele levou Elias sozinho. No cenáculo era menos de 120. Eu não vejo a igreja de Yehoshua que ele vai trazer de volta para o rapto, um igrejão, não. Pouquíssimas pessoas que vai ser salvo. Que Deus, o Pai, e Jeová e seu filho Yehoshua abençoe todos os filhos e filhas de Deus na terra hoje. Amém.